Vamos lá, o título da mensagem de hoje é Tem novidade de Deus o quê? Chegando. Jeremias 33, verso 3, na Nova Versão Internacional, está escrito assim. Pode colocar aí para mim, por favor. Cadê? 33, 3. Vixe, o negócio aí em cima está abençoado. Jeremias, clame a mim, e eu o quê? Responderei. Direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O problema é que às vezes nós clamamos a todo mundo e não a Deus. Nós recorremos a tudo e a todos. E Deus fica como a última opção. E às vezes nos orgulhamos de dizer assim, essa situação agora só Deus na causa. Mas por que não foi Deus na causa desde o começo? Agora essa situação só Jesus para mudar. E por que não foi com Jesus construindo desde o começo? Não espere as coisas piorarem para tomar as decisões que você pode tomar antes que elas piorem. Não, pastor, é que eu estou numa situação. Gente, vou falar uma coisa para vocês. E isso foi até slide aí, né? Que a gente usou no ano passado, se eu não me engano. Não há situação tão ruim que não possa piorar. E não há situação tão boa que não possa melhorar. Então cuidado, para não achar que a sua vida é a melhor de todas, não tem mais como subir. Deus quer promover o nosso testemunho. Quantas pessoas eu já aconselhei ao longo da caminhada cristã? Já são 22 anos vivendo em tempo integral, servindo a Deus, servindo a Jesus no ministério. E quantas pessoas eu falava assim, olha, os dons que Deus te deu, a prosperidade que Deus te deu, olha, continue granjeando mais talentos. Não, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Peraí, você está satisfeito, mas Deus está satisfeito com o que você tem? Porque se você está satisfeito com o que você tem, você está dizendo que as suas conquistas, seus dons, são para você. E quando o seu eu entra em cena, Deus sai de cena. A maioria das pessoas que responderam assim, desceram, perderam quase tudo, ou tudo. De dom, de ânimo, de disposição, de recurso. Porque não entenderam que aqui nós somos mordomos de Deus, servos dele, dispenseiros da graça dele. E o que ele colocar nas nossas mãos, seja dom, seja visão, seja recurso, é tudo para servir a ele, a nossa família e desfrutarmos, e ao nosso próximo. Alguém entende isso? Se a gente não entende essa visão, a gente começa a se contentar sem perguntar para Deus, ou a gente começa a querer algo que Deus não tem para a gente. E as duas situações são perigosas. Eu querer algo que Deus vê que não é bom para mim, ou eu me contentar em chegar num ponto e Deus queria mais, não por ganância, não por soberba, mas para poder servir mais gente, para poder alcançar com o meu testemunho mais pessoas. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Clame a mim e eu responderei. Na Nova Versão Transformadora vai dizer, pergunte-me e eu te direi. Antes de decidir algo, antes de cravar algo, não tem jeito, ou já é bom o bastante, fale com Deus, pergunte para Ele se não tem jeito, pergunte para Ele se já é bom o bastante, pergunte para Ele se já é o suficiente, pergunte para Ele se cruzar os braços é a resposta, e vá sobre a palavra de Deus. O vá sobre a palavra de Deus tem a ver com a parte principal da mensagem de hoje, sobre a palavra de Deus. Tem novidade chegando. Mas fora da palavra de Deus, a gente vai viver os mesmos ciclos. Eu não quero continuar vivendo a mesma coisa. Não que a minha vida seja ruim, mas o meu Deus, Ele diz lá em Isaías que faz uma coisa nova e que sairá à luz. Então eu entendo que a minha vida com Cristo tem novidade sim. E eu quero viver todas as novidades. E no meio das novidades vai ter batalhas, vão ter dores, aflições e frustrações, mas vai ter graça de Deus para superar tudo isso, vencer, testemunhar e ainda glorificar e deixar um legado para que outros amem a Jesus e sirvam a Deus. Mas a gente precisa clamar. A gente precisa acreditar que Ele vai mostrar um caminho, que Ele vai mostrar coisas grandiosas que a gente jamais imaginou, que a nossa mente não consegue alcançar. E a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Nós estamos nos movendo em direção a isso? A viver pela fé de verdade? Porque viver pela fé é viver realmente acreditando: Deus tem algo novo para fazer que eu não sei como é, nem o que é. Não é exatamente como eu penso. Pode ser parecido, pode até ser igual, mas eu sei que Ele vai fazer do jeito dele. E eu quero estar com o meu coração ligado ao dele, para Ele poder fazer a obra dele na minha vida. Irmãos, sabe qual é a batalha mais terrível da nossa vida? É a que a gente decide não lutar na presença de Deus. O grande problema de Davi não é Golias, não é leão e não é urso. O grande problema de Davi é um dia em que os reis deveriam ir à guerra, o lugar dele era lá na batalha, mas ele fica no seu palácio. A queda de Davi não se dá diante de um exército poderoso, diante de um inimigo capacitado mais do que ele, diante de uma besta fera. A queda de Davi se dá quando ele acha que ele pode enganar todo mundo. No tempo dos reis irem à guerra, na hora que ele para de ouvir o profeta. A grande perda de Josué não se deu na grande e poderosa Jericó, se deu na pequenina Ai. No dia em que ele decidiu ir para uma batalha e não perguntar para Deus antes se deveria ir ou não. A nossa autossuficiência, e Jeremias condena isso: maldito é aquele que confia no braço da sua carne. A confiança no ego traz maldição, tragédia, destruição. A confiança em Deus traz restauração, cura, libertação, salvação, recurso, visão, entendimento, sabedoria. Como é que nós estamos nos movendo? Em fé ou como Pedro? A grande batalha de Pedro não foi quando foi dada a sentença: você vai ser morto. Mas peraí, vai ser crucificado. Não, mas peraí, não, sua morte vai ser dolorosa. Não, a grande batalha, a grande queda de Pedro se dá quando Jesus dá uma palavra a ele. Ele acha que não precisa da palavra de Jesus. Ele acha que ele já sabe o bastante, que ele pode andar por si só. As nossas quedas não se dão quando a gente está aqui no meio da batalha, mesmo vindo com dores, com aflições, com angústia na alma. As nossas batalhas se dão quando a gente para de confiar que é na presença de Deus que a nossa vida é resolvida. Quem está entendendo? Deus tem novidade de Deus chegando, mas para quem? Para quem continua esperando em Deus, para quem continua depositando toda a sua fé no Senhor. Lucas capítulo 5, vem comigo em Lucas capítulo 5. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, o médico, que não foi um discípulo direto, mas foi discípulo de Jesus, serviu a Jesus. Lucas capítulo 5, verso 1, diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, ou algumas traduções vão dizer o mar da Galileia, mesmo lugar, tá? Grandes multidões faziam o quê? Se apertavam. Olha que lindo, irmãos, para mim, meu humilde ponto de vista, esse é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Por quê, pastor? Porque diz que se apertavam em volta dele para fazer o quê, gente? Ouvir a palavra de Deus. Jesus que dizia muitas vezes às multidões: vocês me seguem por causa do pão e do peixe. Vocês me seguem por causa dos sinais, dos milagres. Em Lucas 5, a Bíblia está dizendo que as multidões queriam a palavra de Deus. As multidões queriam a palavra de Deus. Irmãos, que Deus continue levantando multidões que amam e desejam ardentemente a palavra de Deus. Que na hora de escolher uma casa de oração para congregar, valorizem a palavra de Deus. Que não está num lugar onde a sua família, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seu cônjuge estarão bem alimentados pela verdadeira palavra de Deus. Não um monte de manipulações e empolgações. Multidões que queriam a palavra.
se apertavam. Está muito cheio. Então não vou ficar no culto hoje não, porque está muito cheio. Você viu o tumulto? Não, e eu ouço a palavra de outro lugar, de outro jeito. Alguém me conta depois. Vai estar no YouTube. As multidões se apertaram, porque entenderam que a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Enquanto eu estou aqui ministrando, o poder de Deus não é meu, não depende de mim, é Ele. O poder de Deus está operando na vida de quem está aberto e recebendo aqui essa palavra de Deus. A palavra que muda cenários, ambientes, vidas, situações, famílias. As multidões estão se apertando, estão valorizando a palavra de Deus. O verso 2 diz assim: ele notou que junto à praia havia dois o quê? Barcos como? Não, por favor, me ajuda. Havia 2 barcos como? 2 barcos como? Vazios. Você vai ver por que eu quis enfatizar isso aqui. A mensagem toda gira em torno dos 2 barcos vazios. 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Os vazios não são tão disputados quanto os cheios. Imagine que você vai fazer uma viagem, vai se hospedar num lugar, e aí quando chega na recepção, eles dizem: olha, você está aqui num hotel, num resort, daqueles all inclusive. Tudo está incluso. Aí diz assim: olha, eu tenho um quarto já pronto, vocês podem entrar, só que o frigobar está vazio. Tem um outro que vai demorar uns 20 minutos, talvez meia hora. Estão terminando, mas o frigobar está cheio. Para qual que você vai? Com a família e as crianças? Para o cheio ou para o vazio? Para o cheio. Espera 20 minutos, 30. Não, estamos aqui tranquilo, estamos de férias. Senta, brinca, vamos ir aqui, daqui a pouco a gente entra. Mas eu quero aquele que a geladeirinha lá está como? Cheia. Irmãos, ninguém procura prateleira vazia. Vamos no supermercado, que as prateleiras estão vazias, tem poucos itens, poucos produtos. Vamos comprar roupa. Que loja? Aquela loja que quase não tem nada, está vazia. Você vai falar que é perda de tempo. Os barcos vazios foram deixados. Assim como às vezes acontece com a gente. Pessoas nos sugam tudo que a gente tem. E quando a gente passa por uma tempestade, quando a gente passa por um deserto, e quando a gente está vazio, de algo que as pessoas entendem que a gente é aquilo. A sua e a minha vida não consiste nas conquistas, diploma, bens, beleza que a gente tem. Mas aos olhos de muitas pessoas parece que é só isso. E quando a gente está vazio disso, a gente não pode oferecer nada que eles querem. Eles fazem o quê? Vão embora. Deixa o barco chamado Rogério, deixa aí. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus olha para o barco vazio e diz: é nele que eu vou entrar. Não, eu vou dizer de novo, tem gente que não entendeu. O barco vazio, te abandonaram no meio do caminho, deixaram você para trás porque você não atende mais os caprichos, você não tem mais o recurso que queriam, não tem mais a beleza, não tem mais o que for. Mas você está ali passando a tua luta na presença de Deus. Você está ali, o dono do barquinho está lavando a rede, não vai deixar a rede suja não. Minha vida não vai ficar suja, pode estar vazia, mas suja não. E Jesus olha e diz: é nesse barco que eu quero entrar. Jesus não tem dificuldade em entrar em barcos vazios. Nós é que temos dificuldade em nos esvaziar para Ele entrar. Aí é que pega. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. E às vezes a gente está tão cheio das nossas convicções, das nossas conquistas, do nosso jeito de ser, do nosso temperamento, das nossas desculpas, das nossas dores e aflições, das nossas conquistas materiais, ou da beleza, da vaidade, do que for, que não tem espaço para a palavra de Jesus entrar. Até que aconteça algo que a gente fala: meu Deus, será que o Senhor não está se importando? Ele fala: peraí, agora está abrindo um espacinho no seu barco para eu entrar? Agora você lembrou que é importante que eu entre aí? Porque até agora
Quando as suas expectativas estavam em você mesmo, ou nos outros, ou na política, ou na economia, ou na igreja, porque às vezes a gente coloca as expectativas mais na igreja do que em Deus, no pastor do que em Deus. A sua expectativa tem que estar em Deus, na palavra dele. Deus vai usar sim a vida de um amigo, um irmão, um pastor, um ao outro aqui para a gente abençoar um ao outro em nome de Jesus, mas a nossa expectativa está em Deus. O problema é que às vezes a gente se enche de tantas coisas, que Jesus olha. Irmãos, Jesus está passando à beira de uma praia, junto ao mar da Galileia. Eu já fui para lá em nome de Jesus, nós vamos junto para lá em breve. Vocês acham que só tinha esses 2 barcos lá? Hein? Mas esses 2 barcos chamaram a atenção de Jesus. Eu quero profetizar aqui, que a sua e a minha vida, ainda que esteja vazia, pela nossa atitude de lavar as redes, parar de olhar tudo com maus olhos, parar de julgar tudo, parar de rebater tudo, vamos nos esvaziar, vamos nos lavar, vamos olhar com bons olhos, com pureza. Jesus vai olhar, a nossa vida vai chamar a atenção e Ele vai dizer: é nesse barco que eu quero entrar. É nessa pessoa que já foi traída em tantos projetos, é nessa pessoa que já se decepcionou com tanta gente, é essa pessoa que o barco dela está vazio porque ela encheu o barco dos outros e levaram tudo dela embora, inclusive a alegria de viver. Fica tranquilo que você veio no dia certo. Jesus te chamou aqui para dizer: eu faço questão de entrar no teu barco. Os amigos do churrasco foram embora porque você não compra mais picanha para eles, mas Jesus está à mesa com você, comendo aquele pãozinho com manteiga maravilhoso. Ele está à mesa. Ele está no quarto escuro, que às vezes a gente dobra o joelho e derrama as lágrimas e diz: Jesus, eu não aguento mais a minha vida do jeito que está. Ele entra no barco vazio. Eu poderia intitular essa mensagem também de: eu sou um barco vazio. A pergunta é: nós já entendemos que se nós estivermos muito cheios de nós mesmos, Ele não vai disputar com a gente. A gente disputa com o outro, a gente fica brigando: não, fulano, você tem que mudar, você tem que ser o quê? Você tem que ser o quê? Quem tem filho e marido ou esposa, disputa alguma coisa na vida. Quem tem irmão também. Pastor, não tem nada dessas coisas. Você congrega na igreja, você disputa com alguém, porque se eu falar o nome do não falar o teu, você vai achar ruim. A gente está sempre disputando alguma coisa com alguém. É da nossa natureza. É no trabalho, é no estudo, é da natureza. Agora, Jesus não vai ficar nessa guerrinha. Jesus não vai se render à pirracinha, à birrinha que a gente faz. Não gostei do que foi falado, do jeito que foi falado. Então, Jesus fala: tá bom, fica aí. A hora que você decidir se abrir para o que eu tenho para fazer e se esvaziar desse monte de coisa que está dentro de você, eu entro e dou a maior pescaria da história da tua vida. Mas primeiro, o barco tem que estar vazio. Segundo, você não pode ser relaxado. Não pode ser o quê? Onde está escrito isso? Você não pode ser bagunçado. Deus abençoe essa bagunça. Que Deus? Deve ser um Deus com D minúsculo. Porque o Senhor não abençoa essa bagunça. O Senhor diz: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Foi o recado que Isaías levou ao rei Ezequias. Ezequias vira o rosto à parede, ora, apresenta suas razões, depois chora. Eu acho que na hora que ele chorou, ele lembrou de alguma coisa e disse: Senhor, peraí, eu estou falando da minha justiça, mas também tem a minha injustiça. Eu não sou tão bom, não sou tão perfeito. Aí eu imagino que Deus olhou e falou assim: opa, está colocando a casa em ordem, agora está lavando as redes. Se está lavando as redes, tem pesca, te dou mais 15 anos de vida. A gente está lavando as nossas redes ou a gente está justificando com a rede do vizinho? Pega no meu pé, mas não vê o outro. Falam tanto de mim, mas olha o outro como é que é. Olha a vida não sei de quem. Porque para falar com fulano você falou bem, comigo que não fala. Irmãos, a gente vive de comparações, ao invés de lavar as nossas redes. Lava a tua... Posso pedir para você ser boca de Deus hoje aqui? Olha para quem está do teu lado e diga: lava a tua rede. Esvazia o teu barco, que eu lavo a minha e esvazia o meu. Mas é um tal de a gente querer disputar. Quem está sendo mais valorizado? Quem está não sei o quê? Por que falaram de mim, não falaram do outro? Porque... Ei, o milagre não vai acontecer enquanto a gente ficar nisso.
de quem que esse barco é meu. E aí deu pesca? Não deu. Então agora eu vou lavar as minhas redes, vou me preparar, porque amanhã é um novo dia e tem novidades de Deus chegando. As redes eram de couro. Eles não podiam deixar as redes sujas para outro dia. Isso é vida útil. Isso é empreendedorismo. Jesus entra no barco de gente que teve uma noite fracassada, mas não é bagunçada. Agora tem gente pedindo para Deus entrar na bagunça que a pessoa sustenta, alimenta. A bagunça espiritual da vida. Uma vida sem oração, sem jejum, sem leitura bíblica, sem nada. A gente tem tempo para tudo. E para Deus a gente tem desculpas. A gente fica esperando Jesus entrar numa vida emocional tóxica. A pessoa, tudo que é de ruim, ela absorve, segura, esponja. E tudo que é de bom, ela joga fora e desconfia, duvida. E quer que Deus abençoe essa bagunça. Vida financeira desorganizada. Não há princípio, não há aliança com Deus, não há honra a Deus. E diz que o problema que vai salvar a pátria é o dízimo, é a primícia, é o sei lá o quê. Não é. Não organiza. Jesus entra em 2 barcos que não estavam no ranking dos prósperos do dia ou prósperos da noite, mas estava no ranking dos organizados, os que estão limpando suas redes, os que estão com expectativa, os que estão dizendo assim, ó, a pesca de hoje não foi boa, mas essa história não acabou. A minha história não acaba com rede vazia. Eu vou lavar minhas redes porque amanhã é um novo dia. Quais redes você e eu precisamos lavar hoje? Se não lava as redes, não adianta também ter um barco vazio. Jesus olha para 2 barcos vazios. E eu tenho certeza que tinha mais barcos vazios lá também. Mas algo chama atenção em Jesus, naqueles pescadores lavando as suas redes. Quantas vezes o que chama atenção em Jesus, o que nós fazemos, o que há em nós que chama atenção de Jesus, não são as qualidades e as conquistas que temos. É como nós nos comportamos nas perdas. É como nós nos comportamos no dia difícil. É como nós nos comportamos na tempestade. É como a gente se comporta no deserto. Tem gente, irmão, que morre afogado, agarrado num pedaço de alguma coisa, mas não abre mão e afoga com aquilo. Eu não posso largar a presença de Deus. O resto tudo eu posso. Esse foi o homem segundo o coração de Deus, Davi, que quando foi repreendido por Natã, pelo adultério e homicídio, que ele cometeu o adultério e ordenou o homicídio, Davi disse, eu pequei, tão somente pequei, fiz cara mal aos olhos do Senhor. Senhor, eu só peço que o Senhor não me lance fora da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito. Esse foi chamado segundo o coração de Deus e continuou no trono, ele e a sua descendência. E o outro, que o pecado é bem menor aos olhos humanos, o escândalo é menor, de Saul. Mas quem é o Saul? Saul é aquele que diz, ei, me honra diante do povo, me honra diante do povo, me honra diante do povo. E o profeta, não posso, Deus não está honrando, não posso honrar quem Deus não honra. E o profeta vai sair, ele agarra nas suas vestes e rasga as vestes do profeta. Saul perde tudo porque é apegado a coisas mais do que a Deus. Davi não perde tudo, porque a presença de Deus é o maior apego da vida dele. O homem segundo o coração de Deus era mais pecador do que o homem que foi removido do trono, aos olhos naturais. Mas o apego dele estava na presença de Deus, e não na coroa, na riqueza ou nas conquistas. Deus está falando com alguém hoje aqui já? Pastor, começou bem, estou falando que Jesus ia entrar, agora só começou a falar da gente se desprender. Ei, Jesus entra em barco, que a voz dele tem comando. Ele não vai entrar em barco, que ele prega uma coisa e você entra na frente e prega outra, disputa a mensagem com ele. Me mostra Pedro debatendo com Jesus enquanto ele prega no barco. Me mostra Pedro reclamando quando Jesus pede para afastar o barco um pouquinho mais longe da margem. Me mostra Pedro olhando para o relógio e dizendo, Jesus está demorando muito nesse sermão. O que Jesus procura é um barco vazio, disponível, e homens que estejam colocando a sua vida em ordem no final do dia. Eles estão cumprindo aquilo que Tiago vai dizer depois, não se põe o sol sobre a vossa ira.
Não deixa para o dia de amanhã, não guarde, não deixa brotar uma raiz de amargura no seu coração, porque ela vai contaminar muitos. Quantas vezes a gente vai dormir sem pôr a casa em ordem? Sem lavar as nossas redes? Como é que estão as redes chamada coração? Como é que estão as redes da nossa vida espiritual? O que pegamos hoje? Pastor, peguei uma palavra hoje, ó. Ih, pastor, eu só peguei xingamento, raiva dos outros. Como é que estão as redes emocionais da nossa vida? Tem gente que decidiu amarrar sua rede. Quem aqui já pescou com rede? Tarrafa, e por aí afora vai. Tem gente que decidiu amarrar sua rede em curva de rio. Curva de rio é bom para pescar, não é? Hein? Não, curva de rio só dá tranqueira. É botina, pneu velho, pedaço de galho de árvore. Só o que não presta fica na curva do rio. Mas tem gente que decidiu armar sua rede em mar alto e dizer: Senhor, é na profundidade da tua presença que a minha rede está aberta para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Tem gente que a sua vida emocional é curva de rio, ela só retém o que não presta. O bem que alguém faz, ela nunca guarda. O mal que fizeram, ela não esquece. Algum tempo atrás eu falei sobre isso. É gente que escreve a maldade na pedra e a bondade na areia. Ela passa a vida inteira lembrando das maldades, mas ela não lembra de nenhuma bondade. A gente tem que escrever na pedra o que é bom. A gente precisa escrever na rocha que é Jesus o que é bom. Como é que anda a nossa rede? Lavamos a nossa rede. Irmão, vou falar de recurso aqui. A Bíblia diz que a primícia santifica a nossa renda. A rede financeira está lavada. Alguém passa lá fora e diz: igreja, negócio, lugar de lavagem de dinheiro. É assim, o dinheiro sujo que andou na mão de um monte de gente, de prostituição, de tráfico, de tudo. Quando chega, a gente coloca no altar de Deus, ele é santificado, porque a gente não faz nada dessas atrapalhadas. É tudo diferente. Como é que anda a rede chamada casamento, família, relacionamento entre irmãos, entre pais e filhos, filhos e pais? Como é que anda? Essa rede só está guardando o que não presta, porque uma noite frustrante de não pescaria, porque não foi pescaria, uma noite de pesca que não deu pesca, deu sujeira. Se eles estão lavando as redes, é porque a rede estava suja. Não é porque não tivemos sucesso em algo, que não temos nada para lavar. Eu fui lá, não deu nada, então nem tem nada para fazer. Não tem sim. Você foi lá e não deu nada, provavelmente seu coração se decepcionou, se frustrou, você precisa lavar isso aí. Você não pode acordar com o coração, começar o dia seguinte com o coração frustrado. Quantas vezes, irmãos, a gente começa o dia seguinte frustrado com a falta do resultado do dia anterior? Para ninguém ficar aqui preocupado: pastor, você está falando de mim? Eu vou falar de mim. É ir para outra quarta, e glória a Deus, tem bastante gente hoje aqui, mas ir para outra quarta triste, porque na quarta anterior não veio ninguém para ouvir a palavra. Eu já passei por isso. Dentro da sua realidade, quem já passou por isso, diga eu. Ir para um domingo triste, porque no outro domingo ninguém foi. Ninguém é força de expressão, né? Graças a Deus sempre alguém vem. Que aumentem os alguéms. Os meus mais um para Jesus já estão carregando aí, ó. Eu ontem Deus me deu uma direção, eu nem sabia. No final das contas eu estava chamando um casal de farol, vendedor de brigadeiro, vocês vão saber dia 30, eles vão estar aqui em nome de Jesus. Ei, mas se a gente não lavar a rede, a gente se frustra e já começa o outro dia devendo para a nossa alma, alma carregada, alma frustrada, angustiada. Não por acaso Jeremias escreve que nós devemos trazer a memória, trazer a memória, digo isso e tenho esperança, as misericórdias do Senhor não têm fim, são a causa de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã. Se eu não trago à memória as misericórdias de Deus, a manhã seguinte começa intoxicada pelo pecado da noite anterior. Eu tinha um pastor que ele falava assim: cuidado para você não viver julgando os outros, porque pode ser que você tenha visto alguém entrando numa casa de prostituição, e obviamente que isso não é decente, não é correto,
E não é só casa de prostituição, não. A Bíblia diz fugir da aparência do... Irmãos, 3 coisas na Bíblia que a Bíblia manda fugir. Quem não está respeitando, não tem respeito pela palavra de Deus e por Deus, acha que é melhor que a Bíblia. Fugir do pecado. A Bíblia não manda você resistir ao pecado, manda resistir ao diabo. A Bíblia não manda você tentar, sabe, ver até onde. Não, fugir. O pecado te leva para mais longe do que você e eu queremos ir, e cobra mais caro do que a gente quer pagar. Fugir da aparência do mal. Então já não é nem pecado. Pode parecer mal, se alguém me vê aqui, se alguém me vê fazendo isso, falando com essa pessoa, agindo assim, comprando isso, entregando aquilo, pode parecer mal, pode. Então se eu sou um homem de Deus, eu não posso fugir da aparência do mal. E fugir da prostituição. Sabe o que é interessante? Que os 3 remetem a alguns pecados que eu já falei aqui, que são meio que similares na Bíblia: prostituição, adultério e idolatria. Porque eles são uma traição com a confiança de Deus em primeiro lugar. A Bíblia manda fugir, igual José correu. Tem gente que corre na direção em vez de correr para fugir. Como é que começa o nosso novo dia? Aí alguém viu uma pessoa que não fugiu da aparência do mal e estava entrando numa casa de prostituição. Aí já sai, chega em casa e diz: fulano, pecador miserável, domingo vai estar na igreja. Eu vi entrando na casa de prostituição e tal. Mas aquela pessoa entrou, talvez nem tenha chegado. Aí lá dentro caiu em si e diz: Deus tem misericórdia. Ou ainda que tenha pecado, Deus tem misericórdia. E saiu arrependido e chorou e clamou. E domingo está lá na igreja, dizendo: Deus me perdoa, não merecia estar aqui. Deus, que absurdo, Deus tem misericórdia. E o outro que viu, falou com um monte de gente. E domingo fala: ah lá, falei, está ali o pecador. Deus está vendo, está falando: o pecador está aqui, porque o outro lavou as redes dele. Ele não deveria ter pecado. Gente, pelo amor de Deus, vocês me conhecem. Eu estou fazendo apologia ao pecado e depois fala com Deus, passa um pano? Não. Só estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o vizinho já lavou a rede dele. A única rede suja é a nossa agora. A rede do julgamento, da religiosidade, do eu sei, eu não sei, tu sabes, Senhor. O primeiro Pedro diz: eu vou contigo até a morte, eu estou pronto. O Pedro, pós-ressurreição, quando Jesus pede: apacenta as minhas ovelhas, meus cordeiros, apacenta, ele diz: Pedro, você me ama mesmo, Pedro, você me ama de verdade, mais do que esses. Ele: tu sabes, Senhor. O nível de Pedro muda quando ele lava as redes da autossuficiência, do orgulho, da soberba, da arrogância. Quando ele lava essas redes, ele já não quer dizer para Jesus que ele sabe, que ele se garante. Ele diz: é o Senhor que me garante ou que me reprova. O Senhor sabe o quanto eu te amo e o quanto eu não te amo. Que eu e você venhamos sair hoje aqui dizendo: Deus sabe mais do que eu. Por isso eu preciso lavar as minhas redes. Põe o primeiro tópico aí para mim, por favor. Primeiro tópico, por favor. Jesus se importa com todos os vazios da nossa o quê? Vida. E os usa para as novidades de Deus. Jesus se importa, todos eles, todos os vazios. E Ele quer usar. Mas a gente precisa lavar as redes. Não basta estar vazio. O que eu e você hoje mais sentimos de dor, de angústia? Está faltando algo, pastor. Está faltando, sabe, uma alegria nessa área da minha vida. Está faltando provisão. Está faltando realização. Está faltando alinhar o tempo. Estou andando às cegas. Está faltando. O que está faltando? Qual o vazio? Capacidade? Se esforce, aprenda. Visão, sabedoria. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não joga em rosto. Mas o que está faltando? Jesus quer usar, Ele se importa. Todo mundo foi embora. Mas eu e você vamos lavar as nossas redes. Deus já está lavando ela aqui, já vou falar disso. E nós vamos dizer: Jesus, pode entrar, o barco é teu de verdade. Eu só desencosto esse barco daqui se o Senhor quiser. Se o Senhor não quiser, não desencosto. Eu desencosto para pescar, mas eu também desencosto para o Senhor pregar. O que o Senhor quiser, acima de tudo. Naquele dia Pedro está dizendo para Jesus: a minha empresa é uma empresa missionária. Alguém aqui gostaria de ter uma empresa missionária que serve a missão de Jesus? Mas você é fiel nas suas finanças? Porque é muita hipocrisia
dizer que eu quero ter uma empresa missionária se eu roubo a Deus? É hipocrisia. Não, pastor, é que a situação está difícil. Não estava fácil. Nós não estamos falando de uma noite maravilhosa que estava sobrando. Nós estamos falando de uma noite terrível, mas que teve lugar para Jesus naquele barco. E aí entra uma coisa que às vezes a gente se esquece. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3. Olha a importância disso. Apocalipse 3. Versículo 20. Vou aqui na fé. Preste atenção. Estou à porta e faço o quê? Estou à porta e faço o quê, gente? Bato. Quem é que está falando aqui em Apocalipse 3? Jesus. Primeiro, ele diz, preste atenção. A palavra de Deus não é para a gente, é com atenção, a gente precisa se debruçar, o que Deus está falando, para tudo. Eu, Rogério, particularmente, não gosto de fazer curso, congresso, nada online, não gosto. Eu gosto do presencial. Não chega notificação no meio, criança não chora, não pede TT, nada. Estou lá, e se possível jogo no modo avião o celular. Imersão, eu gosto. Porque tudo que tenta roubar nossa atenção está nos impedindo de receber o que a gente precisava para cumprir um propósito. Tudo que rouba a nossa atenção. E a gente precisa se manter conectado, sem perder o foco. Ainda que algumas situações tentem tirar a gente a gente precisa manter. Jesus vem deixar isso claro, quando ele diz, preste atenção. Eu vejo aqui em Apocalipse, Jesus fazer algo semelhante ao que Pedro e João fizeram, quando subiam ao templo. O paralítico que está à porta do templo, olha para eles e pede uma esmola, e espera que eles vão tirar das suas bolsas um dinheiro para dar para eles. E quem estuda um pouquinho da história da igreja, a história do povo judeu, sabe que eles tinham dinheiro. Não, pastor, eles disseram que não tem prata nem ouro. Não. Porque a lei dizia que toda vez que tiver culto, tem que levar uma oferta. Se tem culto, tem oferta. Isso Deus estabeleceu desde o povo no cativeiro, ainda no Egito. Vocês vão sair, vão celebrar uma festa no deserto. E mesmo sendo escravos, indo para o deserto, tem que levar oferta. Se escravo indo para o deserto, tem que levar oferta. Por isso que Jesus chamou a atenção da oferta da viúva pobre. É o paralelo mais próximo do escravo indo para o deserto e leva uma oferta. É uma viúva pobre com as suas moedinhas. A questão é que Pedro e João vão dizer, a nossa oferta, em outras palavras, não muda a sua realidade. Pode colocar comida à sua mesa hoje, mas você continua um paralítico mendigo. O que nós temos para te dar não é para continuar sendo mendigo. Nós estamos aqui para mudar sua realidade. Pedro e João olham para aquele homem e, em outras palavras, dizem, tem novidade de Deus chegando. Irmão, você está aqui essa noite porque tem novidade de Deus chegando. Agora, se a sua e a minha atenção for desalinhada, a gente perde. Às vezes a gente vai com uma expectativa, e é normal, e é bom ter expectativa em Deus, mas a gente precisa estar aberto à direção que Deus tem, porque Ele enxerga mais do que a gente e tem o melhor. Quem crê nisso? Deus, eu vim com uma expectativa, mas deixa eu te falar uma coisa, eu coloco as minhas expectativas aos pés da cruz, e só tomo de volta se o Senhor me devolvê-las, se o Senhor mudar. Amém, louvado seja o teu nome. Pedro entra naquele barco. Eu não vou ler todo o texto hoje, não vai dar tempo, depois a gente vai continuar. Entra naquele barco, primeiro para servir a Jesus, e depois para lançar a sua rede, mesmo tendo trabalhado o dia inteiro, a noite toda, não pegou nada. Ele entra na expectativa de ser um grande pescador de peixe, e ele é. A pescaria mais inesperada, mais surpreendente foi aquele dia. Pedro disse, eu sei que hoje não está para peixe. Mas ele não volta para a margem, o pescador de peixe mais bem sucedido. Ele volta com a realidade dele mudada. Agora você é pescador de homens. Agora você não muda
alguns momentos no estômago de alguém com um peixe saboroso. Agora você muda o destino eterno de pessoas. A visão de Deus é maior. O que Deus quer usar eu e você é maior. Se abra para o mover de Deus, porque tem coisa nova de Deus chegando. Realinha a tua visão nele e confia. A gente precisa entender que ele bate a porta. Mas antes de bater a porta, ele diz: prestem atenção. Eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha o quê? Voz. E abrir a porta, entrarei e junto faremos o quê? Uma refeição, como o quê? Amigos. O cearei com ele e ele comigo, como a gente costuma ler na Almeida, é isso. É Jesus dizendo assim: ei, quem me ouve? Porque a gente fala sobre abrir a porta, mas quem não ouve nem ele batendo, como é que vai abrir? Quem dá ouvidos ao que Jesus está falando, também dá ouvidos às batidas dele à porta. Quem ouve Jesus falando e abre a porta quando ele bate, se prepara, porque a tua mesa vai ter provisão, vai ter ceia, vai ter comunhão, vai ter amizade, vai ter aliança com Deus. Mas começa ouvindo a Jesus. As multidões, lembra lá em Lucas 5, estão se apertando, porque eles querem ouvir o quê? A palavra de Deus na boca de quem? De Jesus. E Pedro tem o privilégio de ouvir a palavra de camarote no seu barco, de fazer do seu barco um púlpito para Jesus. Você quer, quem aqui é empresário? Só quem é empresário de Jesus, levanta a sua mão, se você crê que tem palavra profética aqui. Você quer realmente viver a prosperidade que Deus tem para a tua vida empresarial? Então faz da tua empresa um púlpito para Jesus. Porque se a tua empresa for um lugar para caixa 2, desvio de dinheiro, mentira, engano, pecado, aquilo não é um púlpito para Jesus, aquilo é uma casa do diabo, e tomara que feche logo. Não, que isso, pastor, misericórdia. Ah, irmão, aqui não estamos para amaciar a carne de ninguém, aqui é quebrantar a carne e levantar o espírito. Se a minha empresa, sua empresa, seu negócio, meu negócio é para alimentar mentira, engano, falsidade, corrupção, que feche logo antes que a gente se perca eternamente. Mas se é para a glória de Deus, tudo alinhado, se honra a Deus e aos homens, fica tranquilo, porque no púlpito onde Jesus é exaltado, Jesus também é provedor. Irmão, passamos pandemia, passamos tanta coisa, irmão. Já passamos tempo que igreja cheia, chega por cadeira todo domingo, aí vem a pandemia, aí daqui a pouco fica vazio, aí começa de novo, e vai e vem, e tem dinheiro para pagar aluguel, não tem, mas para a glória de Deus, por bondade e misericórdia de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, as portas estão abertas. Ele é o provedor. Ele é o provedor. Tem que ouvir. A gente está ouvindo. Quem não dá ouvido, não tem ceia, não tem amizade. Jesus disse, João registrou: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando, ou seja, se me derem ouvido. Não tem amigo de Jesus porque põe coraçãozinho, love Jesus, que põe uma camiseta bonita falando de Jesus. Amigo de Jesus é quem obedece, é quem não tem alergia da palavra obediência. Eu vou obedecer. Qual o comando que Deus deu? Obedecer. Então eu vou obedecer até o fim. Mas a gente começa, né? A gente cresce e acha que sabe. A coisa dá uma melhoradinha, a gente quer tomar o controle do barco. Quando a coisa dá uma melhoradinha, a gente fala: Jesus, agora senta aqui a minha vez, eu que vou falar, que a multidão está tudo olhando para o barco. Eles estão olhando para o barco por causa de Jesus. Irmãos, vocês estão aqui me ouvindo só por causa de Jesus, senão não estava um aqui me ouvindo. Nem eu aguentava me ouvir. A irmã Cida fez assim: é verdade, pastor, eu por mim, é que Jesus, né, pastor? É Jesus, irmãos, é por causa dele. Põe o segundo tópico para mim, por favor. Põe aí para mim. Olha isso aqui. Toda pessoa que ouve a voz de Jesus tem grandes o quê? Oportunidades na vida. Alguém está ouvindo a voz de Jesus hoje aqui? Então tem uma grande oportunidade para você e para mim. Eu não sei qual é a área ou quais são as áreas que você está precisando dessas oportunidades. E talvez você veio com aquelas expectativas desse lado e Jesus falou: não, peraí, vamos alinhar isso aqui primeiro, depois a gente cuida disso aí. É primeiro o reino, as demais coisas deixa que eu acrescento. É primeiro a aliança, depois as outras coisas. Duas pessoas que querem honrar Deus no seu relacionamento, quando começam a namorar, eles se guardam. E quando se casam, eles vão ter intimidade. O casamento também é simbolizado por uma, ou seja, desfrutar vem depois da
Depois tem gente querendo desfrutar sem aliança. Eu quero que Deus venha a ser o meu provedor. Mas ele fala, mas você não tem aliança comigo? Sua vida financeira não tem aliança comigo. Tem gente, falei domingo, querendo colher do céu que não plantou no céu. Tem gente querendo colher no casamento que não plantou no casamento. Tem gente querendo colher na sua vida profissional o que não plantou. Não dedica, não estuda, não se atualiza, não melhora, não organiza, mas quer colher. E ainda diz que não dá sorte, que ninguém ajuda, que ninguém dá oportunidade. Ei, vocês vão ver o vídeo. Eu gravei um vídeo com esse casal lá no Farol, em Santo André. Das 8 ou 9 às 18, né? Eles ficam no Farol em Santo André, né? Na frente da prefeitura. Às 19 eles abrem a hamburgueria deles, que é em Diadema. Às 19. A hamburgueria delivery deles, é delivery, só entrega. Ou seja, eles fazem na própria casa deles e o motoboy vem e vai levando. Aí funciona de que hora? Das 19 às 23h59. Então quer dizer que eles estão com o dia cheio desde 7 da manhã para chegar lá às 8. Ou desde 8 da manhã para chegar lá às 9. E olhe lá. Até a meia-noite. Só que quando termina a meia-noite, tem que fazer o quê? Igual os discípulos fizeram. Tem que lavar a rede, lavar a chapa. Mas tem que produzir os docinhos que eles vendem no Farol. Os brigadeiros, os docinhos. E eles ainda têm uma loja de roupa. O rapaz tem uma, a moça tem outra online. Ah, irmãos, eu vejo gente dizendo que está difícil porque não tem emprego. Agora eu tenho um vídeo. Ah, não vem falar comigo que eu vou falar assim. Deixa eu mostrar um vídeo aqui. Você quer oração ou Senhor, ajuda essa pessoa a tomar vergonha na cara e fazer alguma coisa? Ah, irmãos, eu estou na fé, eu estou virado. Amém, mesmo você não falando amém, eu estou. Você entrou aqui para a tua vida mudar, não foi? Então vamos de verdade mesmo, com tudo. Deus me incomodou e fez eu voltar lá. Eu passei ali, fui até o Tinga. De Utinga eu podia vir pela Prestes Maia lá, pegar uma Anchieta. Eu voltei lá, arrumei um lugar, parar o carro, para poder semear na vida deles. E na verdade eles semearam na minha, porque eles plantaram a semente no meu coração incrível. Vocês vão a alguma igreja? Não, então a gente está precisando. Eu falei, então dia 30 é o dia do amigo, eu tenho que levar uns amigos, vocês são meus amigos. Não, então, falei, deixa eu te perguntar, a hamburgueria de vocês abre domingo? Abre. Eu falei, aí ele falou, não, mas aí eu dou um jeito, nós vamos sim. Eu abro mais tarde, falei, não, você não vai ficar lá dividindo a glória de Deus com o seu relógio, a hora de abrir a hamburgueria e faturar. Você prepara 30 caixinhas dessas de brigadeiro, pelo menos. Se ninguém comprar, eu compro as 30. Sabe por quê, irmão? Porque a gente quer ganhar almas, mas não quer pôr a mão no bolso. Enquanto o mundo, o cara do mundo paga cerveja para o cara encher a cara, paga droga para o outro se drogar, paga uma noite de prostituição para o outro se prostituir, e a gente fica negando pagar uma pizza para a pessoa que você quer lhe trazer dia 30, pelo amor de Deus, larga de ser canguinha. Investe para ganhar uma alma para Jesus, luta para ganhar uma alma para Jesus, nós vamos ganhar em nome de Jesus. Irmãos, eu estou ouvindo a voz de Jesus. Quando eu passei por aquele farol, eu ouvi Jesus dizer, esse rapaz aí, você tem que voltar, vai ter que semear na vida dele. E eu voltei lá, saí edificado, abençoado, e o meu projeto dia 30 está em andamento, mas porque eu ouvi a voz de Jesus. Eu podia ter desprezado e dito, Jesus, não deu, o farol abriu, não deu nem para ajudar, nem para fazer nada, deixa eu seguir minha vida, que eu tenho meus compromissos, eu tenho meu horário. Se Jesus mandou, Ele sabe do meu tempo, sabe da minha realidade, Ele sabe de todas as coisas. Quem ouve e abre, ele vai entrar, vai ter provisão, vai ter comunhão, vai ter alegria, porque, gente, nossa, quem já sentou numa mesa maravilhosa, para comer com gente bacana e comida boa, dá um glória a Deus aí. Provavelmente eu estava nessa mesa, graças a Deus. Ei, imagina com Jesus à mesa. Não, gente, imagina sentado ali olhando para Jesus, balançando a perninha debaixo da mesa. Não, gente, eu vi o cenário completo, a sandalinha ali, ó. Gente, que coisa incrível. Imagina eu pegando ali e servindo Jesus. Não, eu não sei você, mas irmão, isso me empolga. Ele é meu Deus, é o meu Senhor, mas é uma pessoa. Ele se fez carne igual a mim, igual a você. Ele está chamando a gente para sentar à mesa. Mesa, para quem ouve, para quem está com o barco vazio, para quem está com a agenda disponível para Ele, para quem está lavando as suas redes.
da negatividade, do medo, da culpa, do ódio, da raiz de amargura, de qualquer outra coisa, da frustração do que não deu certo, nós vamos sair hoje daqui com uma rede lavada. A gente ainda vai mergulhar, tem muita coisa nesse assunto, irmão, mas eu preciso falar pelo menos mais uma coisa com você. Vem comigo em João 15, rapidinho, e a gente termina a parte da mensagem de hoje. E já tem gente sendo abençoada aqui, e tem gente em casa lamentando: por que eu não fui? Então vem domingo e quarta, meu filho, vem. Porque eu vou dizer para você que o conforto de casa, o conforto do online, não substitui nem é maior do que o ambiente espiritual que a gente desfruta aqui. Não tem como comparar, é incomparável. Pastor, eu estou de longe, não participa aí. Manda a tua oferta também, pode mandar. Que isso, pastor, falando de oferta meio da... Se ofende? É oferta para a obra de Deus. E amém, glória a Deus. Manda teu glória a Deus, teu aleluia, vamos lá. João 15, verso 1 diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o quê? Corta. Jesus dizendo que o pai corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Diferente cortar do que podar. Podar é para crescer. Cortou, está tirando fora. Para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pelo quê? Mensagem que eu lhes dei, pela palavra que eu preguei. A palavra de Deus está limpando, a palavra de Deus está nos ajudando a lavar as nossas redes. Quem continua orando, lendo a Bíblia, cultuando, continua lavando as suas redes, mesmo no pior dia da tua vida. Se você decidiu cultuar, se você decidiu abrir a Bíblia, se você decidiu ouvir uma pregação, se você decidiu ouvir a voz de Deus, naquele pior dia da tua vida você terminou de barco vazio, mas rede lavada. Se prepara, porque é nesse barco que Jesus quer entrar para mudar a história. Jesus não tem medo de barco vazio, Ele não fica assustado. Jesus não tem medo da nossa escassez, Ele é o provedor. As pessoas fogem da nossa escassez, não chama fulano não, por quê? Porque está duro e vai ser um peso para a gente ter que pagar a parte dele. Jesus já diz assim: eu sou o teu pastor e não te faltará. Lutas, desafios, mas também provisão. É diferente. Não perca Jesus de dentro do seu barco, da tua mesa, da tua empresa, do teu casamento, da tua vida espiritual, do teu ministério, das tuas prioridades, das tuas escolhas, em meio à dor ou não. Casamento, né? Naquela coisa, promete ser fiel e amar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe. É estar com Ele em qualquer circunstância. Nós somos a noiva, Ele é o nosso noivo, Ele está vindo nos buscar. Amém. Versículo 4 diz: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Olha só, bem condicionado, tá? Ele não disse eu permaneço com todo mundo, está escrito aí? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se vocês me largarem, eu também largo vocês. Estarei disponível, estarei esperando, estarei de braços abertos, mas não estarei. Está escrito, é Bíblia, só estou lendo a Bíblia, tá? Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem. Por que pedirão o que quiserem? Porque estão nele, não vão pedir bobeira, vão pedir o que ele inspira. Olha só o que mais que diz: e isso lhes será concedido, quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Que a gente saia dessa noite, dessa casa de oração, com as redes transbordando, redes lavadas e prontas para nova pescaria, transbordando da glória de Deus. Muda. Põe o próximo tópico, por favor. Presta atenção nisso. Quem ouve a voz de Jesus também é limpo, sendo preparado para grandes o quê? Realizações. Por que você lava a louça depois de ter comido? Porque sujou, pastor. Não, não é porque sujou. Porque você quer a louça limpa para poder comer de novo. Quem lava as suas redes está dizendo: eu quero peixe de novo. Quem lava o seu coração está dizendo: eu quero novas oportunidades em Deus.
Eu quero viver a novidade de Deus. Tem novidade de Deus chegando, mas se a lente do coração, se a lente da alma continuar suja, não chega. Fica estacionada na porta dizendo: lava tudo que eu entro, lava tudo que eu entro, lava tudo que eu entro. Tem chaves na sua e na minha vida que ainda não viraram porque nós não lavamos as redes. A gente continua carregando sujeira. Lembra do José? 2 filhos. O primeiro, alguém lembra o nome? Manassés. Deus me fez esquecer o sofrimento, a decepção, o abandono, todo o mal que os meus irmãos fizeram. Eu lavei as minhas redes para poder ter uma nova pescaria. Essa é a noite de lavarmos as nossas. Põe o próximo tópico que a gente vai orar. Não se entregue, presta atenção nisso, nem negocie com a sujeira. Desisto. Não, larga sujo mesmo. Dá só um tapinha, faz mais ou menos, meia verdade, quase sincero, quase transparente. Não se entregue. Nem negocie com a sujeira, nem o desânimo. Tem gente que continua negociando com a sujeira e tem gente que negociou com o desânimo. Ainda há um comando de Deus para mudar tudo em sua e em minha vida. Creia, porque eu creio que essa noite esse comando está mudando a nossa vida. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus.